E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função exponencial vendo algumas aplicações. Eita, Renata, eu perdi as tuas outras aulas, como é que eu faço? Bom, você acessa lá, plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá? E também temos o nosso contato lá pelo Instagram. E lá você vai ver que está tudo separadinho por série. Além das aulas de matemática para a primeira série, tem das outras disciplinas para as outras séries também, tá? Todas as nossas aulas ficam gravadas, você pode assistir quantas vezes você quiser e está lá tudo à disposição para vocês, ok? Vem comigo e vamos continuar aqui nosso estudo de função exponencial, vendo as aplicações. Inicialmente, nós vamos apresentar um contexto, né? Para você perceber que as funções exponenciais, elas não, vamos dizer assim, elas têm uma aplicabilidade muito grande para nós. E a gente acaba não percebendo, mas você vai entender agora que está no teu dia a dia. Tem situações aí as mais variadas possíveis que ela está presente. Olha só, no caso, aqui a gente está falando tanto de crescimento quanto de decrescimento exponencial, tá? O que é um crescimento exponencial? É aquela coisa que aumenta numa rapidez muito grande, tá? Ou diminui muito rapidamente também. Nesse caso, a gente aprendeu que a função exponencial ela tem uma forma característica. Qual é essa forma característica? F de x é igual a elevado a x. Lembra que para ser função exponencial, eu tenho a presença da variável, no nosso caso aqui é o x, tá? Lá no expoente, tá? E isso é característica de função exponencial. Para o caso dos fenômenos naturais, tá? Ela se encaixa perfeitamente, tá? Sempre ela vai se apresentar para nós com uma pequena variação dessa estrutura aqui padrão, tá? Por que que ela tem essa pequena variação? Justamente porque existem constantes que são características dos fenômenos naturais, tá? E essas constantes, elas fazem esse ajuste fino, vamos dizer assim, na escrita da função exponencial. Perceba que, ó, a diferença é bem sutil aqui da forma característica, né, da função exponencial, para como ela se apresenta associada aos fenômenos naturais. Olha só como ela está escrita. F de x é igual a c que multiplica a elevado a um k vezes o x. Então, aqui você já percebe que eu tenho constantes, né, que estão aparecendo aqui multiplicadas na fórmula característica da exponencial. Renata, olha só, está parecendo meio confuso. Calma, tá? Não é para ficar confuso, é porque você tem sempre que associar essa escrita e você vai enxergar essa escrita aparecendo nos exemplos que nós vamos ver a seguir, tá? Então, calma aí, bora lá. Olha só esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo diz o seguinte, acompanha comigo. A quantidade de certa substância decresce, ó, aí no teu material já circula essa palavrinha aí, decresce, tá? Com o passar do tempo, a uma taxa proporcional à quantidade restante. Se, inicialmente, haviam 30 miligramas da substância e a cada hora há um decréscimo de 25% da quantidade restante, a função que representará a quantidade restante após t horas será, gente, pela leitura aqui desse enunciado, como eu disse para você, já vai dando destaque para palavras bem importantes. A primeira delas, que já foi dita logo no comecinho, é esse decresce. Porque aí você já vai começando a fazer associações. Se você fizer a leitura mais uma vez do enunciado, você vai perceber que ele quer uma fórmula que descreva essa situação dada. Por que, Renata, que é uma fórmula? Porque ele te disse uma quantidade inicial, ele te disse o que acontece com essa quantidade e ele te deu um t genérico, tá? A variável tempo aqui é genérica. Então, como ele não te pediu num tempo específico, aqui já está te deixando entender que ele quer uma fórmula, tá? E está muito claro, ó, a função que representará. Então, ó, é isso que a questão está te pedindo. Já vai lá e dá o destaque também para você não esquecer o que a questão te pede, tá? Então, vamos ver as opções. Na letra A, Q de t é igual a 30 que multiplica 0,25 elevado a t. Na letra B, Q de t que multiplica Q de t, que é igual a 300 que multiplica 0,75 elevado a t. Só fazendo a leitura mais uma vez, tá? Aqui é 300 vezes, tá? Eu falei ainda há pouco 30. Continuando. Q de t é igual a 300 menos 0,25 vezes t. 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 300 menos
Na letra D, Q de T é igual a 300 menos 0,75 vezes T. Na letra E, Q de T é igual a 300 menos 25 vezes T. Gente, olhando aqui, tem muito valor que está associado, né? Até porque, ó, ele falou que tem decréscimo de 25%, e aí você olha assim para as opções, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para descobrir qual dessas funções é aquela correta? Gente, vamos pensar um pouquinho? Imagina, tá, que eu tenho essa representação aqui, aonde equivale, corresponde a esses 300 miligramas da substância. Perceba que lá no enunciado, ele falou que decresce com o passar do tempo e ele te disse uma porcentagem de decrescimento. Gente, pensa comigo aí rapidinho. Se eu tenho 100% de uma coisa e eu tiro 25% dessa coisa, o que sobra para mim? Sobra 75%. Tá? Se sobra 75%, eu já volto lá nas opções, ó, e já elimino, tá? Tudo que tem 25, ó, letra A está fora, letra C está fora e letra E também está fora. Então, agora aqui para nós, a nossa análise vai ser para descobrir entre letra B e letra D, porque em ambas tem o 0,75. Mas aí eu volto, tá, a análise para essa situação. Na questão, ele disse uma coisa muito importante que vai fazer você escolher entre essas únicas duas opções que nós temos. Qual é ela? Duvido você descobrir. Lê de novo, eu vou ler para você, tá? Para ver se você capta a ideia. A quantidade de certa substância decresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional ao quê? A quantidade restante, tá? Então, é essa parte final aí dessa primeira frase que eu acabei de ler para você. Olha, eu dando pitaco lá na aula de língua portuguesa, professora Cacau, me ajuda. Então, olha só. Ele falou que decresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional a quem? A quantidade restante. Por que que a letra D está fora? Porque o 0,75 que aparece aqui, ó, está multiplicando o tempo. Tá? É como se eu tivesse sempre me baseando somente no tempo, mas esquecendo que é taxa proporcional à quantidade restante. Tá? Então, essa letra D, bem aqui, está fora só por isso. Porque esse 0,75, ele está associado ao valor restante. Como eu já eliminei letra A, letra C, acabamos de eliminar a letra D e a letra E, sobrou quem para nós? Sobrou a letra B. Tá bom? Então, a letra B é que é o nosso gabarito, justamente porque aqui, pelo enunciado, se trata de uma função exponencial, e essa função exponencial começa inicialmente com 300 miligramas, ó, perceba que todas elas, pela escrita de função exponencial, eu estaria só entre a letra A e a letra B, tá? E aí, como a letra A tem 0,25 associada nela, 0,25 é o que sai, é o que perde com o passar do tempo, é o que decresce com o passar do tempo. Então, eu já teria a letra B de cara, já era o gabarito perfeito. Obviamente que a gente tem sempre que fazer aquela análise para confirmar e garantir a tua resposta, mas por essa explanação aqui que a gente acabou de fazer, você acaba percebendo que está tranquilo, né? Basta você refletir. Bom, se eu tenho 100%, que é o 300 miligramas, se eu perdi, se eu tirei, se decresceu com o passar do tempo 25% em relação à quantidade anterior, no caso para o 300, né, que foi a quantidade inicial, então sobrou 0,75. Sobrando 0,75, nós temos aí como gabarito letra B. Q de T é igual a 300 que multiplica 0,75 elevado ao T. E perceba a característica de função exponencial, porque no nosso caso aqui, a variável tempo, que é o T, está lá no expoente, tá bom? Vamos ver agora mais uma aplicação. Olha só, acompanha comigo. Os biólogos observaram que, em condições ideais, o número de bactérias Q de T em uma cultura cresce, ó, dá destaque aí, tá? Sublinha, marca texto, circula, sei lá, dá destaque, porque ele já está te dizendo
qual é a função? Olha as duas palavrinhas juntas. Cresce exponencialmente com o tempo t, de acordo com a lei, Q de t é igual a QO vezes E elevado a K vezes T. Com K maior do que zero, esse K ele é uma constante que depende da natureza das bactérias. E o número irracional E tem o valor aproximado de 2,718. Também tem o QO, ou Q0, tá? Que é a quantidade inicial de bactérias. Pronto. Só pela leitura do enunciado aqui, ele já disse para nós muita informação importante. Ele disse que é uma função exponencial crescente. Ele te deu a lei de formação, tá? E ele te deu valores que precisam ser substituídos, associados, tá bom? Então, vamos lá. Olha a pergunta. Se uma cultura tem inicialmente 6.000 bactérias e 20 minutos depois aumentou para 12.000, quantas bactérias estarão presentes depois de 1 hora? Gente, olha só, aqui tem uma outra coisa importante que você tem que analisar, tá? Perceba que ele disse, ele deu aí para nós a informação em minuto, o tempo em minuto. Ele falou 20 minutos depois, cresceu para 12.000. E ele está pedindo para nós hora, tá? Então, tranquilo para a gente fazer essa associação, tá? Nesse caso, nós temos que lembrar que todas as informações que são dadas e as que são solicitadas, todo mundo tem que estar numa mesma unidade de medida. Belezinha? Então, vamos lá. Na letra A, 1,8 vezes 10 elevado à quarta. Na letra B, 2,4 vezes 10 elevado à quarta. Na letra C, 3 vezes 10 elevado à quarta. Letra D, 3,6 vezes 10 elevado à quarta. E na letra E, 4,8 vezes 10 elevado à quarta. Bom, aqui o nosso objetivo é identificar quantas bactérias existirão após 1 hora, tá? Então, o que foi dado no problema? A lei está só reescrita aqui, tá? Q de T igual a QO vezes E elevado a K vezes T. Perfeito. Depois, o número irracional é, tá? E ele disse para nós aproximadamente quanto é que ele vale, no caso, 2,718. Depois, ele falou a quantidade inicial de bactérias, tá? No caso, QO, ou Q0, que é igual a 6.000 bactérias. Ele deu Q20, que é, no caso, 12.000 bactérias. Q20 por quê? Porque após 20 minutos, lembra que o enunciado disse isso? Então, após 20 minutos, essa cultura ela cresceu. Eram 6.000 e passaram a ser 12.000 bactérias. E o que a questão está pedindo para nós? Está pedindo a quantidade de bactérias após 1 hora, tá? Então, perceba que aqui, ó, a gente até organizou, fez um pequeno esquemazinho, o que foi dado e o que foi pedido, para a gente se organizar para encontrar a resposta, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos calcular o Q de 20. Por que Q de 20? Porque ele deu na questão, ele te disse quanto que era. Então, 6.000 vezes 2,718 elevado a K vezes 20. Perceba que aqui eu estou apenas reescrevendo aquela multiplicação lá no expoente, ó. Estava K vezes 20, então ficou 20 vezes K. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? E, obviamente, como foi dado na questão quem era, né, a quantidade de bactérias após 20 minutos também foi substituído. Foi dito que eram 12.000. Perceba que bem aqui, ó, eu já posso fazer a divisão de 12.000 por 6.000. E 12.000 por 6.000 sobra para nós 2, tá? E aí eu tenho 2 igual a 2,718 elevado a 20 vezes K. O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar. Eu vou guardar por quê? Porque ele perguntou após 1 hora. E 1 hora são 60 minutos. O que eu disse para você? Os tempos na mesma unidade de medida. Eu não posso colocar aqui no lugar desses 60 o 1. Porque aí eu vou usar valores em unidade de medida diferentes. Todo mundo tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Atenção para você não perder a questão. E é super simples, super tranquilo, tá? Então, Q de 60... Vou repetir a fórmula, só que agora ajustada para o 60, tá bom? Então, Q de 60 é igual a 6.000 vezes 2,718 elevado a K vezes 60.
Novamente, ó, a gente está só organizando a escrita dessa multiplicação, desse produto. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, ó, 60 vezes K. E agora? Agora eu vou passar aquela informação importantíssima, que vem da potenciação que nós também já estudamos anteriormente. Qual é ela? Eu posso escrever esse 60 como uma soma. E lembra que ele está lá no expoente? Então, pela escrita de potência, esse 60 ele pode ser quebrado nessa forma que está escrito aí, ó. X elevado a 60 vai ser igual x elevado à vigésima vezes x elevado à vigésima vezes x elevado à vigésima. Renata, não entendi, foi nada. E agora, como é que tu inventou? Da onde tu tirou isso aí? Gente, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Por isso, 20 mais 20 mais 20 dá quem? Dá aquele 60 lá, tá bom? Então, não estou inventando nada, você já estudou isso. Tá com dúvida? Dá um pause aí na aula, volta lá nas aulas lá que estão gravadas lá no YouTube e vai ver a aula de revisão de potenciação, tá? Só para não ficar com dúvida nenhuma e garantir que você está entendendo todo o passo a passo da nossa aula. Belezinha? Então, vamos continuar. Guarda essa informação, ó. X elevado a 60 é x elevado a 20 vezes x elevado a 20 vezes x elevado a 20. Por que que eu estou fazendo isso? Olha onde está o 60 ali, ó. 60K. Então, eu vou ajustar, tá bom? Olha como vai ficar. Q de 60 é igual 6.000 vezes. É como se eu tivesse 2,718 elevado a 20K vezes 2,718 elevado a 20K vezes 2,718 elevado a 20K. E a gente sabe quem é esse resultado. Olha quem é esse resultado bem aqui. Lembra que eu disse para você para guardar? Isso equivale ao número 2. Então, aonde aparecer 2,718 elevado a 20 vezes K, vai ser substituído por quem? Pelo 2. Tranquilinho, tá? Olha como ficou. 6.000 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E essa conta aí agora ficou fácil. Diz para mim, fala sério, né? Então, ficou 48.000, que é o 6.000 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6.000, que dá 48.000. Esse 48.000, se você lembrar lá das opções, eu preciso escrever ele como potência de base 10, porque todas as opções que foram dadas na questão estão como potência de base 10. E o expoente do 10 que aparece lá é elevado à quarta potência. Significa dizer que aqui tu está puxando outro conceito legal de potenciação. Qual é? Duvido você lembrar. Notação científica, né? E na notação científica você aprende que a parte inteira tem que ser um número menor que 10. Perceba que eu estou falando menor que 10, tá? Então, vai até o 9,9. E por aí vai. Não pode ter dois algarismos, é isso que eu quero dizer. Não pode ter dois algarismos na parte inteira. Por esse motivo, eu estou fazendo o ajuste, tá? Perceba que eu tenho 3 zeros, mas se eu botar 48 vezes 10, eu vou ter dois algarismos na minha parte inteira. E para notação científica, isso não pode. Tá bom? Então, eu tenho que ter apenas um algarismo na parte inteira. Aí, o ajuste de 4,8 vezes 10 a terceira, e aí nós encontramos 4,8 vezes 10 elevado à quarta potência. E lá, né, no nosso gabarito, olha só, das opções que foram dadas, quem é? É justamente a letra E, o nosso gabarito, 4,8 vezes 10 elevado à quarta potência. Gente, percebe aqui comigo, reflete aqui comigo, que nesses dois exemplos aconteceu de eu ter situações, fenômenos naturais, aonde foi necessário aparecer assim um pequeno ajuste na escrita da função exponencial. Ficou difícil? Tenho certeza que não. Até porque, de acordo com as informações que a questão vai passando, se você pensar assim, vou gravar, vou grifar, vou dar destaque nessa informação bem aqui, porque aí eu vou garantir que eu não vou perder nenhuma informação da questão. E lembra, gente, nós montamos um esquema, o que a questão deu, o que a questão pede. Vai seguindo esse modelo, essa estratégia, que você não vai se perder, porque às vezes é uma questão que começa numa página e você vira a página e você se perde. Então, vai organizando tudo bonitinho, direitinho, vai esquematizando, monta o teu próprio esquema. Aqui nós acabamos de dar para você um modelo de esquema, tá? O que a questão, o que apareceu na questão, o que a questão está pedindo, porque aí você já vai
se organizando e não perde nenhuma informação importante que foi passada no enunciado, tá bom? Então, nesse momento a gente finaliza a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Beijão para vocês e tchau, tchau!